Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus nos diz que a salvação é difícil, que não se chega a ela por caminhos espaçosos e cômodos, mas entrando pela porta estreita. Livro do Gênesis. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiados numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdia entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda a parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto que Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que o darei. Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor. Salmo 14. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem entrará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste
a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Mateus apresenta-nos 2 provérbios de difícil compreensão, por várias razões. Vem logo depois de Jesus nos ter proibido julgar os outros e nos ter mandado aplicar a medida com moderação, compreensão e perdão. Não encontramos provérbios paralelos na literatura judaica que nos ajudem a compreender estes. Apenas lemos no Talmude: não entregueis a um pagão as palavras da lei e não coloqueis coisas santas em lugares impuros, mas não ajudam muito no nosso caso. Os sacrifícios oferecidos no templo eram chamados santos. As pérolas, sob o ponto de vista comercial, eram preciosas. As palavras santo e pérolas provavelmente indicavam o Evangelho, a Boa Nova. Os cães e os porcos, por sua vez, não eram os pagãos, como alguns dizem, mas todos aqueles que, pagãos ou não, desprezavam a Boa Nova, tal como os porcos desprezam as pérolas. O evangelista aponta depois a regra de ouro: o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. Este princípio encontra-se noutras religiões, nomeadamente no judaísmo. Mas com uma diferença: no judaísmo é formulado negativamente: não faça aos outros o que não queres que te façam a ti. É uma diferença importante, porque não fazer é sempre algo negativo. Mas a maior diferença é que Jesus eleva essa regra a princípio universal. Depois, Jesus cita os provérbios das 2 portas e dos 2 caminhos, usando entre os moralistas da época para indicar o caminho da virtude, estreito e difícil, e do vício, espaçoso e fácil. Mas Jesus introduz uma mudança. A porta e o caminho estreitos, da renúncia, do seguimento, da cruz, levam à vida. A porta e o caminho espaçoso, da satisfação, dos apetites desordenados, levam à perdição. Temos que escolher. Oremos. Senhor Jesus, dá-nos a Tua graça, para que possamos percorrer com agilidade e satisfação o caminho que Tu mesmo percorreste, sem descer a compromissos nem cair na mediocridade. Que o nosso coração lance raízes, não na terra, mas no céu, de modo que seja encontrado fiel nos frutos das boas obras, mais do que na folhagem das palavras. Dá-nos a graça de cumprir fiel e generosamente a vontade do Pai. Meu Deus, creio em vós, espero em vós, amo-vos sobre todas as coisas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.